Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Maltinha, nós hoje jogamos com um treinador sportinguista, chama-se Vitória, 1906, que é o ano da criação do Sporting, e jogamos contra ele na nossa própria casa. Portanto, precisamos de ganhar. Nós estamos no nosso melhor momento de forma, nos últimos 3 jogos vencemos 2, e este jogo é em casa. Temos estádio nível 2 e vamos jogar em 4-2-3-1. Infelizmente não conseguimos contratar nenhum avançado, mas conseguimos reforçar o nosso meio campo, ter mais médios, e por isso jogamos, penso que é a primeira vez, se não é a primeira vez, deve ser para aí a segunda, que eu jogo com 5 médios. Vamos jogar, é uma tática de remate à vista, portanto é um bocadinho defensiva. Pode ser que a gente não marque golos. Eu espero bem que hoje sejamos eficazes. Bora lá, equipa. Vamos lá ganhar isto. O Vitória tem a equipa um bocadinho cansada, tal como nós. Golo! Verratti! Bora! Bora, golo, 2-0, 2-0, e que importante, malta, que importante este golo, que importante. Ele é obrigado a marcar 2 golos para sair deste pesadelo. Estamos muito bem, malta, muito bem mesmo. Uma lesão grave do Ilic, que é um jogador importante, vamos ver se não há problemas. Vamos ganhar, malta, vamos ganhar. Ganhamos isto, malta, vitória nossa. Conseguimos a 3ª vitória em 4 jogos. É de longe a nossa melhor fase neste modo de carreira. Conseguimos 2 golos, é o mais importante num jogo equilibradíssimo. Quantas vezes a gente já viu estatísticas até superiores a esta e a gente a não ganhar, eventualmente até a perder. Felizmente correu-nos lindamente o jogo. Um abraço para o Vitória. Ele jogou bem, estatisticamente teve muito bem, usou um 4-4-2. Mas nós jogámos em 4-2-3-1 e fomos com tudo, fomos com os melhores jogadores. Agora infelizmente tivemos uma lesão e uma expulsão, portanto o Ilic está lesionado, é um jogador de 74 comprado recentemente, o que já ficou suspenso, portanto a gente está um bocadinho limitado nas escolhas que temos, mas fomos na máxima força, tentámos facilitar ao mínimo, dentro das possibilidades que temos. Ora bem, malta, vamos aqui ao nosso médico e meter este jogador a tratar-se, mas metemos já o jogador à venda, portanto ele já está à venda, vamos deixá-lo estar. O que já tem uma suspensão de 1 dia, não há nada a fazer, vamos ter que deixá-lo de fora. Ora bem, maltinha, vamos ver os resultados de hoje. E vamos ver como é que está esta classificação, malta, porque nós estamos muito bem. O Mateus perde 3-0 contra o João Barros, o campeão em título do nosso modo de carreira consegue uma excelente vitória. O CPN 14 perde 1-0 contra o Bruno Assunção, grande vitória do Bruno, ele que tem tido alguma infelicidade neste modo de carreira. O Quinha ganha 4-1 ao time Gandhi, boa vitória. O Zé Tigres em casa empata a 0 com o Rui Silnós. O Rui Silnós é um treinador que saca muitos empates, muitas vezes, ele também é um treinador defensivo. O Estrilho empata a 0 contra o Osvaldo Abreu. Que grande jogo, malta, mas temos finalmente o Osvaldo Abreu a perder pontos, ele que descobriu este 5-2-3 e isto está a fazer maravilhas, malta. O 5-2-3 do Osvaldo está a jogar muito bem e hoje repete a dose, portanto jogou lindamente contra o Estrilho, que apesar de jogar em casa teve um jogo extremamente equilibrado e o empate é justo, aceita-se perfeitamente. O F Madeira empata a 0 com o TRKZ 91, um empate equilibrado, portanto também parece-me justo. O Trazedores de Champions tem um jogo aqui de 4-3 com o Jorge Sorino, portanto aqui está, não é assim tão fácil às vezes ganhar ao Jorge Sorino. Um jogo de 15 remates a 10 contra 4-3-3, o Jorge Sorino faz aquilo que pode, tendo em conta a equipa que tem. E temos aqui um grande resultado do Manager BL, o campeão do mundo em título do OSM, a ganhar 1-0 fora de casa ao segundo classificado do campeonato, o Simões. Teve alguma sorte, é verdade. O Simões teve 7 remates e o Manager BL 4. Em termos de posse de bola também foi um bocadinho mais para o Simões, mas o Manager BL foi mais eficaz e trouxe os 3 pontos. Special One ganha 2-0 também contra o Gonçalo Pinto, que está a fazer um grande modo de carreira. Aqui foi dominado pelo 4-3-3, a conseguir um grande resultado também.
o Special One. Remedy perde 1-2 contra o Like Lucky Me, que ganha fora de casa. O Vim de Comer Sem Notares empata a 0 contra o Sou Duda e nós ganhámos 2-0. Portanto, olhamos para a classificação e vamos ver mais mudanças, malta. Nós estamos a subir, cuidado connosco. Muito cuidado connosco. Continuamos a ser o treinador com menos derrotas da Liga, empatado com o Zé Tigresa, o Vim de Comer Sem Notares, o Quinha e o Osvaldo. Todos estes treinadores apenas perderam uma vez em 12 jogos. Estamos muito bem nesse aspecto. Quanto às vitórias, temos poucas, é verdade, temos poucas, podíamos ter mais. Se tivéssemos mais uma ou duas, já as coisas eram diferentes, mas temos que encarar a situação atual. Portanto, é estes os pontos que temos, é isto que temos de levar em frente. Quanto aos golos marcados, estamos cada vez melhor, portanto, já éramos quase o pior ataque da Liga, agora já somos um ataque normal. E quanto aos golos sofridos, somos a terceira melhor defesa do campeonato, com 3 golos sofridos em 12 jogos. Estamos muito bem a nível defensivo. Maltinho, olhando para o calendário, vamos ter um jogo difícil agora fora de casa contra o Sou Duda e depois em casa com o Like Lucky Me, antes de jogar para a taça. Portanto, o Sou Duda está neste momento logo atrás de nós. Portanto, o Sou Duda está a fazer uma grande prestação, tem os mesmos pontos que nós, 19 pontos, ele está muito bem neste modo de carreira e vamos jogar fora de casa e estamos com algumas baixas no plantel, portanto vai ser complicado. A equipa do Sou Duda está forte, 330 milhões, portanto é uma equipa poderosa, muitas opções táticas. Eu diria que é uma das equipas mais bem construídas da Liga, de toda a Liga. Ele tem 6 defesas utilizáveis, todos frescos, tem 6 médios utilizáveis, vários deles fresquinhos, e tem 3 avançados utilizáveis. E ainda tem um guarda-redes suplente. Portanto, o valor de plantel dele é o 13º com 330 milhões. No entanto, consegue até ter mais opções táticas do que o nosso, que tem 411. Porque nós, de facto, temos um bom jogador ao ataque, mas não temos suplentes, nem mais opções. Quanto ao meio campo, temos 3 jogadores descansados, bons. E quanto à defesa, estamos muito limitados. Portanto, o Gujair está suspenso. A gente tem o Delight, o Condé. E depois o Cancelo está completamente arrasado. A condição física está a 64%. Eu consigo ver, mas vocês não conseguem. Aparece-me um pop-up. O Rubén Dias está a 82%. Portanto, temos aqui vários jogadores cansados. As coisas não estão fáceis nesse aspecto. Portanto, malta, vai ser um jogo duríssimo fora de casa. A gente agora está a melhorar o campo de treinos, já melhorámos o estádio para nível 2 e como é preciso muitas etapas para ele passar para nível 3, eu decidi melhorar agora os treinos para nível 2. Foi essa a opção que eu escolhi. Portanto, vamos então preparar o próximo jogo, mas antes vamos dar um saltinho só na Liga de Grupo do Zitismo, só para ver aqui o resultado. Eu infelizmente aqui não fiz a tática, porque eu tenho os alarmes programados para o modo carreira, e este jogo simula 5 minutos antes do modo carreira. E eu fiz a tática do modo carreira 5 minutos antes da simulação e eu dei prioridade logo ao modo carreira e quando vinha esta conta o jogo já estava a simular. Portanto eu não consegui mexer na tática como queria, então ficou a tática de ontem e agora uma expulsão ainda é pior. Portanto, com uma expulsão as coisas ainda se complicam mais e vamos perder. Seguramente vamos perder, não há hipótese. Mais uma lesão, portanto as coisas não tão famosas e é o golo do adversário. Anulado, incrível. Por acaso era surpreendente, se a gente mantesse aqui um empate era inacreditável mesmo. Ai, é com caraças, malta, empatámos isto é um milagre. 9 remates a 2 é um milagre, isto ter acontecido, Zambreinos teve muito azar, porque a gente de facto não fez a equipa, a gente não fez o plantel. Está aqui um jogador de 50 à defesa direito, o avançado foi o de 65, vejam só. Incrível, isto foi inacreditável mesmo. Deixem-me só já pôr os jogadores a treinar antes que eu me esqueça. Realmente é um feito notável da nossa equipa ter empatado hoje e fazemos 4 pontos em 3 jogos, tendo a pior equipa da Liga. A gente tem a pior equipa da Liga. Temos o pior plantel da Liga com 74 milhões, jogámos contra os Zambreinos, que é um dos piores, mas pronto, ainda é um plantel superior ao nosso. A gente vamos vender jogadores, temos aqui 4 jogadores à venda, não se está a vender nada agora. Deixem-me só meter aqui o médico a trabalhar e vamos já ao videozinho de ontem, malta.
Vamos já ao videozinho de ontem. Posso só olhar aqui na classificação, está o Daniel Costa em primeiro. Isto é a Liga de Grupo do Zitismo, eles convidaram-nos. Normalmente eu não aceito estes convites, malta. Mas como é um grupo de respeito e como há muita gente conhecida aqui na Liga do Grupo do Zitismo, e eles tinham uma vaga livre, a gente entrou na Liga sem fazer pré-época. Por isso é que temos o pior plantel. Ora bem, vamos então ao videozinho de ontem, ao episódio de ontem. Já agora, para quem não reparou, malta, e antes de ir aqui, vou aqui a vídeos, e lançámos também um vídeo sobre o 8º aniversário dos Portugal, e a gente realizou um torneio e lançámos aqui a Liga de Recrutamento. Portanto, quem quiser entrar na Liga de Recrutamento dos Portugal, que é só para treinadores portugueses, para quem é brasileiro, aquilo que eu recomendo mais é participarem no nosso Discord do canal, e tem lá um tópico de recrutamento de grupos, e há muita gente lá a procurar grupos. Há lá grupos só de brasileiros, há grupos mistos, portugueses e brasileiros, há grupos só de portugueses, vocês vejam lá o que é que vos interessa mais. Neste caso é para recrutamento dos Portugal, eu deixei um link na descrição do vídeo que vos leva depois a colocarem o vosso nickname. Maltinha, vamos ler aqui os comentáriozinhos de ontem. O Vitinho Campos diz: Boas Santana, muito feliz pela sua reação no campeonato, que continua assim, com bons resultados, de preferência vitórias. Um abraço do Brasil, um abraço aqui para o Vitinho Campos, obrigadíssimo pelo apoio. Um salve, não é? Vitor Hugo, boas, antes de mais, parabéns pela vitória. Tenho seguido os teus vídeos e aprendido bastante. Não achas que o OSM deveria ter novamente o Campeonato do Mundo? Pergunta ao Vitor Hugo. Claro que sim, claro que sim. O Campeonato do Mundo faz muita falta. Tem é que se arranjar um modelo digno de eleger os jogadores convocados para o Campeonato do Mundo. Eu felizmente já participei em 2 na minha carreira do OSM, já foi há alguns anos, mas foi um dos momentos mais incríveis da minha história do OSM e era uma coisa que eu adorava que todos vocês pudessem participar num Campeonato do Mundo. É muito complicado, mas é uma experiência muito bonita. António Gabriel Nunes, boas Santana, parabéns pelo grande resultado. Eu tenho uma pergunta. Por que você não reage aos jogos através do telemóvel? Assim daria para a emoção para quem assiste e para você também reagindo aos lances. Um abraço do Brasil. Um abraço aqui para o António. A questão é, os nossos vídeos já estão muito longos e esse momento obrigaria-me a ter 2 sistemas. Porquê? Porque eu gosto mais do sistema do computador, onde a gente consegue navegar pelos menus de forma muito mais rápida e suave e temos acesso a mais informações. Por exemplo, temos acesso, dar um exemplo, aqui aos fóruns do OSM, onde podemos mostrar-vos coisas que não dá para mostrar na aplicação. Temos acesso ao sistema de ligas, onde vos podemos mostrar as equipas todas do mundo, detalhadamente. Temos facilidade, temos mais facilidade, conseguimos clicar nos perfis dos treinadores, coisa que não dá para fazer, ver os jogos de cada um dos treinadores, ver as suas ligas, o que eles estão a fazer. Portanto, aqui no computador temos muito mais opções. E para gravar no telefone e no computador dava-me o dobro do trabalho, porque obrigaria-me a preparar 2 sistemas e sincronizar as coisas de forma suave, daria mais trabalho e a qualidade não ficava tão boa. Portanto, eu prefiro gravar assim, apesar do resumo ser mais rápido, prefiro gravar assim. E acreditem que dá-me um suspense do caraças. Eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu quando estou a ver os jogos, mesmo quando estou calado, malta, aquilo dá-me cabo dos nervos, mesmo sendo rápido. E eu a ver a bola a passar, entro em loucura. Depois tinha outro problema, é que os nossos vídeos, como são longos, que já tinha referido isso, atrasava muito o vídeo, porque um resumo desses demora aí quase 5 minutos às vezes. Quando há muitas situações de jogo, demora muito tempo. Ora bem, obrigado aqui ao Calabi, obrigado ao António Nunes pela sugestão. O Caleb diz-nos: Boa Santana, você renovará o vídeo do 4-4-2? Queria mais detalhes do 4-4-2 chute direto, por exemplo. Um bom dia. Sim, vamos renovar o vídeo. Está previsto, não sei se vai acontecer, mas está previsto no final do modo carreira, no intervalo entre o modo carreira e o torneio, vamos lançar esse vídeo. Está previsto, ok? Migas, boa Santana, grande jogo, continua assim. Olha, testa esta tática, por favor. Um 4-2-3-1 remate à vista, tal. Obrigado, amigas. Já vamos escolher quais são as 2 táticas a testar. O Aprovski diz: Boas Santana, estou numa liga competitiva com os meus amigos e domino muitos jogos, mas estou pouco eficaz. Algum conselho? Sim, o conselho que eu te dou é atenção à moral dos jogadores.
faz alguma mudança tática, porque às vezes, por exemplo, táticas de remate à vista tendem a ser pouco eficazes. Se a gente tem uma equipa pouco motivada, podemos marcar menos golos, é complicado. Então, nessas situações, testa alguma coisa diferente. Por exemplo, táticas de contra-ataque, um 5-3-2, por exemplo, o 5-2-3, que agora está muito na moda. Testa algumas coisas interessantes. Se tiveres dúvidas como jogar em cada tática, dá uma vista de olhos aqui no nosso canal, no perfil. Vejam neste modo de carreira a quantidade de vezes que eu já troquei de tática. Já joguei em 4-3-3, 4-4-2, 6-3-1, 5-3-2, não sei. Hoje joguei em 4-2-3-1. Portanto, já jogámos em muitas táticas. Mr. Fênix, boas Santana, deixa aqui um 5-4-1. Obrigado aqui ao Mr. Fênix. O telefone chinelo diz: Santana, podes-me emprestar uma coisa quando... Podes-me explicar uma coisa quando eu joguei um jogo hoje? Perdi 5-1, porém quando eu fui ao amistoso ganhei 2-0 e o outro treinador estava com a mesma tática e a mesma escalação. Como isso foi acontecer? Telefone chinelo. Resposta muito simples. Em primeiro lugar, ele pode ter a mesma tática, mas pode já ter jogadores a treinar. Em segundo lugar, um amigável não tem nada a ver com o que se passa na simulação. Eu já disse isto várias vezes. Um amigável não é uma amostra fiel àquilo que será o jogo. Portanto, quando joga um amigável, há muitas condições a ter em conta que não são aplicadas nos amigáveis. Expulsões de jogadores, cansaço moral, especialistas são um pouco tidos em contas, mas pronto. A agressividade, o momento de forma dos jogadores, tudo isso afeta a equipa e a sorte e o azar não está tão presente nos amigáveis. Portanto, há que não ligar tanto aos amigáveis assim, ok? O Osvaldo Abreu, líder do campeonato, presidente do canal OSM Pro há mais de um ano. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses de presidência. É cá dos antigos, malta. O Osvaldo é cá dos antigos. Boas, deixei o grupo onde era líder, que era o Ribeira Brava. A gente falou nisso no vídeo passado, porque como os novos avatares... portanto, porque com o surgimento dos novos avatares, portanto, esta situação de a gente já não ter o avatar personalizado, agora a gente escolhe o nosso próprio avatar dentro de algumas escolhas possíveis que o OSM nos dá. Ele diz que com esta situação de os avatares já não serem personalizados por nós, o grupo deixou de fazer sentido e ficava triste a olhar para o grupo assim. O grupo irá continuar, está em boas mãos, tenho a certeza. Agora, fazer uma pausa durante umas semanas nas batalhas, diz o Osvaldo. Portanto, o Osvaldo agora vai fazer assim uma pausazinha. Eu também deixei o meu grupo, onde eu era líder, resolvi dar uma pausa também. Aquilo que eu acho é que o Osvaldo tem qualidade para representar qualquer grupo que seja. Eu, como membro de recrutamento dos Portugal, já lhe dei uma palavrinha sobre isso. Portanto, o Osvaldo tem a porta aberta no nosso grupo. Nós começamos sempre pela academia, mas ele tem mais qualidade para representar o grupo A. Mas fica obviamente nas mãos dele. Ele com certeza, com a qualidade que tem, pode até surgir muitas mais propostas e acho que vai surgir. Ora bem, Dudu Santana, lendo o nome Jalam Bipal, eu não estou percebendo a brincadeira. Isto diz respeito a um comentário de ontem. Portanto, o Jalam Bipal é um treinador estrangeiro que acompanha o nosso canal e a gente teve ali algumas dúvidas no que ele escreveu, porque escreve através do Google Tradutor e às vezes é difícil perceber. Miquel Estrela, tática vencer 4-3-3B, passe dentro de casa. Portanto, o Miquel Estrela deve ser um treinador também estrangeiro, não sei, este português está um bocadinho incompreensível, mas dá a sensação que ele está a pedir uma tática de 4-3-3B de passe. Miquel, aquilo que eu recomendo é dar uma vista de olhos na nossa série de táticas do canal. Telefone chinelo deixa-nos um 631. O Futebol Shorts diz: olá Santana, eu não sei qual é o nome do canal do OSM, podes-me dizer? Ele provavelmente deve estar a referir ao nosso outro canal. Malta, o nosso outro canal chama-se Jogos em Português, desculpem lá, mas tem na descrição do vídeo, tem aqui um link, segundo canal, portanto tem aqui um link direto em todos os vídeos do canal OSM Pro, que vai diretamente ao outro canal. Portanto, vocês podem acompanhar. Por acaso recentemente lançámos um vídeo de
O Futebol Manager 2023 já saiu, portanto é para mostrar um bocadinho do jogo. E lançámos agora recentemente o plantel do Benfica, desta época no Futebol Manager. E depois vou lançar o plantel do Porto e o plantel do Sporting neste canal para vocês verem como é que estão os jogadores nesta edição. Está muito interessante, o António Conte está brutal. Ok, portanto podem passar lá à vontade no canal, subscrever o canal se gostarem. Tem uma série, tem séries magníficas. Eu por acaso tenho pena do canal não ter tanto sucesso, mas tem potencial para isso. Portanto, maltinha, o Mr. Fênix diz: boas, deixa aqui um 5-4-1, uma tática de apoiar o meio, já vamos ver. O Futebol Shorts já respondemos. O Migas: boas Santana, grande jogo, continua assim e testa aqui um 4-2-3-1. O Osvaldo já respondemos. O Mateus diz primeiro aqui, um abraço aqui para o Mateus. O Dudu: Santana, já tinha lido, boas Santana, portanto isto agora dá a sensação que ficou um bocado misturado. O telefone chinal deixa-nos o 6-3-1. David Esteves, malta, é o Zé Tigresa, campeão nacional 2020 do OSM, e diz: estou com uma tremenda falta de eficácia, é impressionante. É assim, malta, já calhou, nós já sabemos bem o que é isso. Miquel Estrela, tática, isto foi o que a gente respondeu, e temos aqui um treinador a divulgar-se. Ora bem, malta, vamos escolher aqui duas táticas para os amigáveis. O Zé Tigresa desceu agora para quinto lugar. Ele queixa-se de eficácia, mas ele está muito bem defensivamente, mas hoje empatou. O Zé Tigresa empatou com o Rui Sildenós, jogou muito bem, 10 remates a 4, realmente a eficácia foi terrível. Podia ter ganho o jogo. Fez por isso. Ora bem, vamos então escolher duas táticazinhas, malta. Eu, como tenho um avançado, tenho alguns médios, tenho 4 médios e tenho 4 defesas, portanto não há nenhuma tática perfeita hoje. Deixem-me lá ver o que é que temos aqui. Ora bem, temos um 5-4-1, pode ser uma boa opção. Temos um 4-2-3-1, também pode ser uma boa opção. Temos um 6-3-1, esta é mais difícil porque só tem 4 defesas. Portanto, obrigado a todos desde já pelas táticas. Vou testar estas duas. Vou começar pela do Migas, um 4-2-3-1 remata à vista, tal. Bora lá. Portanto, no 4-2-3-1 tivemos de inventar aqui um bocadinho, meter aqui este médio defensivo de 55, porque não havia outra hipótese, temos vários jogadores suspensos, não temos 11 jogadores de qualidade para jogar, portanto vamos ter que ter sorte amanhã nas vendas, para conseguir reforçar a equipa. E este Maynard, eu escolhi ele porque é o médio mais velho, ok? Aqui está ele, 33 anos, que é para ver se ele não melhora nos amigáveis. Olhando para as táticas, é este o 4-2-3-1. Portanto, um 4-2-3-1 bastante... desculpem, aqui é médios neutros. Bastante bem construído, com marcação ao homem. Portanto, 4-2-3-1 do... Migas F11. Um abraço aqui para o Migas. Vamos então testar aqui dois amigáveis, malta. O primeiro vou começar com o Jorge Sorino, é importante ganhá-lo. E o Jorge Sorino é a equipa com pior plantel, portanto a probabilidade de ganhar pode ser maior, não é? 2-0, cá está, 18%. Os jogadores melhoraram muito pouco, porque já têm 108. Quando os jogadores chegam a níveis tão altos, mesmo sendo tão novos, melhoram um pouco nos amigáveis. Mas é assim, se fossem mais velhos ainda melhoravam menos, não é? Vamos fazer aqui um com o Vitória, o adversário de hoje. Felizmente conseguimos sair vitoriosos. 6-0, boa. Reparem bem, o nosso médio defensivo, que passou de nível, melhorou 31%, portanto, mais do dobro do que um jogador com 9 pontos a mais, com mais 2 anos, mas mais do dobro, de 14% para 31%. Incrível. Porque quando tu chegas à nota 100, melhoras menos. Quando tu chegas à nota 105, ainda melhoras menos. Portanto, aquilo dá para perceber aqui que tem um fator... por exemplo, o Condé, que tem 23 anos, mais 3 anos com o Einout, melhora mais com o Einout por ter 102 em vez de 107. Tudo isso conta. Fazer aqui um com o Gonçalo Pinto, e é o último amigável com esta tática. Fazemos 3 amigáveis, já não é nada mau. Vamos tentar fazer 3 com a outra, e aqui deu empate, portanto o Gonçalo Pinto é matreiro. E jogou bem em 5-4-1. Melhorias assim foram inferiores por causa do empate. Quando a gente ganha, melhora mais, ok? Vamos agora testar então a tática do Mr. Fênix, um 5-4-1-A. Bora lá. Portanto, tive de ter aqui um defesa fraco, porque enfim, teve que ser.
Infelizmente ele tem 19 anos, então aquilo que eu fiz foi meter, como ele é defesa central, meti-o a defesa esquerdo, que é para ver se ele não melhora, porque quando o jogador está fora de posição a probabilidade dele melhorar é inferior. Então vamos lá aqui às táticazinhas. A tática do Mr. Fênix é um 5-4-1A contra-ataque, aqui uma tática ousada, interessante, está bem construída, está bem pensada. Ele viu-se que ouviu aquilo que eu disse no vídeo de ontem, portanto se nós subirmos os laterais ficamos aqui com 3 centrais, uma linha de 3, portanto é como se tivéssemos um 3-4, portanto é como se tivéssemos, os defesas ficam como se fossem médios, portanto é como se tivéssemos um 3-6-1, portanto a linha de 3 já pode jogar em fora de jogo porque são poucos. Isto é uma teoria que eu falei. Ele meteu esta tática desta forma. Vamos tentar no amigável ver como é que corre. Normalmente o 5-4-1 joga sem remate à vista, mas em contra-ataque poderá trazer bons resultados, talvez. Vamos fazer aqui um cool remedy. Conseguimos ganhar 2-1, temos o Tel mesmo quase a passar de nível. Ele vai ter que passar de nível nestes amigáveis. 6 remates a 3 contra outro 5-4-1. Vamos então contra o... Quem? Pode ser o... Olha, pode ser o Zé Tigresa, que está muito bem aqui no modo de carreira. Está em 5º lugar. 2-0, malta. 2-0 e cá está o Tel já com nota 109. Incrível. Melhorias interessantes. Vamos terminar com o último amigável. Pode ser com o CPN 14 e terminamos por hoje. Vamos pôr os jogadorzinhos a treinar e descansar, que amanhã há jogo. Vamos tentar dar o máximo para ganhar e aqui ganhamos outra vez. Portanto, obrigadinho pelas táticas a toda a gente. Um abraço também ao Mr. Fênix, deixou-nos aqui a sua táticazinha. Grande abraço a todos. Jogadorzinhos a treinar, aqui só pode ser o Tel, é o único que temos. No meio campo vamos pôr o Saka, e aqui o Saka não vai passar de nível por eu diria para aí 1%, eu não sei quanta porcentagem vai faltar pelo passar de nível, mas não deve ser muito mais do que 1%. Aqui temos 2 defesas a passar de nível, portanto vou pôr agora o Delight e depois amanhã o Condé, e na baliza o nosso Chevalier, que está quase a passar de nível. Foi pena no amigável ele não ter passado, mas pronto, é vida. Um abraço, até ao próximo episódio. Fiquem bem, malta, passem um grande dia. Não se esqueçam que é muito importante deixarem um grande like, e quero acabar o vídeo com um grande agradecimento. Quero dar aqui um grande agradecimento então ao nosso treinador, Vim de Comer Sem Notares, que deu-nos aqui um apoiozinho, e este mês já temos 4 doações, malta. A gente agradece todo o vosso apoio, significa imenso para nós este tipo de apoio, mesmo muito. O link está sempre na descrição do vídeo, e obviamente que eu não trato os treinadores de forma diferente por nos ajudarem, mas obviamente que nós ficamos muito felizes. Obrigado a todos, e um grande abraço. Vemos então no próximo episódio à hora do costume. Fiquem bem, malta. Até amanhã. Maltinha, não se esqueçam, é muito importante deixarem um likezinho no vídeo, porque com muitos likes o YouTube diz: epá, este vídeo pode ser interessante, então bora lá recomendá-lo a outros amantes do OSM. E assim o nosso canal é recomendado a outros treinadores do OSM que ainda não nos subscrevam. Portanto, a gente agradece. Um abraço. Até amanhã.